E aí galera da força, beleza? Uma coisa muito comum que o pessoal me pergunta é o meu biotipo, ou então muitas vezes chegam nos comentários e falam: ah, eu sou ectomorfo, sou mesomorfo, sou não sei o que lá morfo, de que forma eu devo me alimentar, como eu devo treinar e tudo mais. No vídeo de hoje então vou falar exatamente sobre como descobrir esse tipo de coisa e várias questões aí relacionadas a esse assunto. Essa questão de somatotipo começou em 1940 com o autor William Sheldon, que definia o somatotipo das pessoas através de algumas fotos em algumas posições e através disso fazia então uma análise mais profunda, analisando até algumas questões de personalidade. Em geral, o que era avaliado então mais ou menos é a largura do quadril em relação à largura dos ombros, a longelinidade do sujeito e outros aspectos corporais, como por exemplo a aparência de musculatura ou de gordura corporal. E esse modelo de avaliação durou aí por uns 30 anos, mais ou menos, até que em 1967, Riff e Carter criaram um método de avaliar mais matematicamente, para que se possa fazer uma avaliação quantitativa e não só qualitativa como era feita. Quando uma pessoa diz que ele é mesomorfo, ele não é mesomorfo puro. Ele tem características dos três somatotipos: a endomorfia, que é quanto ao armazenamento de gordura no corpo, a mesomorfia, que é a questão muscular e óssea, e a ectomorfia, que é a questão de longelinidade do sujeito. E esse método pode ser aplicado tranquilamente em casa. Você só precisa de uma balança, um método de medir a sua estatura e um glicômetro. Mas pessoal, pode estar ficando maluco, de onde eu vou tirar essas coisas tão caras? Calma, já que não é uma medição científica nem nada do tipo, dá para substituir então o adipômetro por um paquímetro desses que o pessoal utiliza para medir peças e tudo mais, que é bem provável que até você tenha em casa. Ou então tem uns kitzinhos plásticos que dá para encomendar no Mercado Livre aí, que são bem baratinhos. A partir daí tu vai precisar medir 4 dobras cutâneas, 2 diâmetros ósseos, 2 perímetros musculares, teu peso e a tua altura. As dobras cutâneas são a triciptal, a subescapular, suprailíaca e a panturrilha média. Os perímetros musculares são do braço flexionado e da panturrilha, sempre do lado direito. Os diâmetros ósseos são do húmero e do fêmur. Como eu não tenho os instrumentos em mãos aqui, eu não tenho como demonstrar como é tirado cada dobra cutânea e cada diâmetro ósseo. Mas pesquisando no YouTube aí é muito fácil de encontrar protocolos de medição de cada uma dessas partes. Depois de se ter essas medidas em mãos, são aplicadas aí algumas fórmulas para descobrir a endomorfia através das dobras cutâneas em comparação com a tua altura, a mesomorfia através dos perímetros musculares e diâmetros ósseos também em comparação com a altura, e a ectomorfia de uma comparação entre altura e peso, com mais alguns adicionais. São cálculos bastante complexos e por isso eu vou deixar aqui na descrição uma tabela do Excel, onde você só precisa adicionar os números ali e vai te dar o cálculo certinho. Entre os três tipos, o que te der um saldo maior é o que tu vai apresentar. Então digamos que tu dê 6 de mesomorfia, 4 de endomorfia e 1 de ectomorfia. Então quando tu for comentar em algum lugar, algo do tipo, tu vai dizer que tu é um mesoendo. Lembrando que todo mundo, absolutamente todo mundo, apresenta características dos três somatotipos, até eu, por exemplo. O meu esqueleto é baixo, largo, tenho dobras cutâneas relativamente grandes e tanto perímetros musculares quanto diâmetros ósseos um pouco avantajados para minha estatura. Então, em teoria, eu sou endomeso ou mesoendo, dependendo da quantidade de massa muscular. Até depois eu vou falar nesse vídeo que essas questões se alteram de acordo com o treinamento e tudo mais. Mas mesmo assim eu vou apresentar características ectomórficas, nem que seja 0, alguma coisa. Quanto a essa questão da modificação dos somatotipos, então, o indivíduo treinado ele tende a apresentar bastante características mesomórficas, devido principalmente ao aumento da massa muscular, desses perímetros musculares, e a redução das dobras cutâneas. Teve um estudo bem interessante feito com adolescentes praticantes de judô, que mostrou aí a mudança nesse perfil de somatotipo deles entre o período de preparação e o período de competição. No período de competição, eles tiveram uma redução significativa na questão da endomorfia em relação ao período de preparação, tiveram um aumento da mesomorfia e a ectomorfia quase não foi alterada. Outra questão interessante sobre a genética aí, que até era um teste utilizado antigamente antes de toda essa questão, principalmente por treinadores, para identificar talentos para os seus esportes, principalmente esportes de força, luta e tudo mais,
é o perímetro do punho e o perímetro da base da canela. Basicamente um teste rápido que se pode fazer, tentar abraçar o punho com o indicador e o polegar. Se os dois se encostarem não é um sinal muito bom para ganho de força e de massa muscular. Depois disso tentar então com o indicador e o polegar, o meu não chega a encostar. Então isso é um bom sinal. E outra questão de genética e desenvolvimento corporal que eu quero trazer aqui também é dos gregos antigos para atingir uma simetria corporal. Então, os gregos tinham algumas fórmulas, como por exemplo, 2 vezes e meia o perímetro do punho deveria ser o tamanho do teu braço aqui em cima para que tu fosse uma pessoa simétrica. A panturrilha deveria ter o mesmo perímetro do braço. Os ombros deveriam apresentar mais ou menos 1,6 o tamanho da cintura. E a coxa deveria apresentar o perímetro do joelho vezes 1,75. Hoje, certamente, esses padrões se alteraram bastante, principalmente em relação à coxa, mas são questões que, de repente, é interessante conhecer. E o vídeo de hoje é esse aí. Quem gostou, peço que deixe aquele joinha e se inscreva no canal. Valeu!